Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. E aí, é a sua primeira vez aqui? Muito prazer, eu sou Eliane Marzani, seja bem-vindo também. Hoje nós vamos falar sobre o luto. Não é um vídeo para bombar na internet, não é um vídeo lacrador, mas é um vídeo para você que perdeu um ente querido, um amigo, pai, mãe, um filho. Enfim, para você que está aí passando por esse momento tão espinhoso na vida. Tá pronto para me ouvir? Então não pula esse vídeo não, ele é muito importante. Bem, eu passei pela questão do luto muitas vezes na minha vida. Quem viu meu testemunho sabe. E hoje, mais uma vez, né, nós vivemos essa questão. O tio do meu esposo faleceu vítima de câncer no pulmão. Ele não sabia, quando ele veio descobrir, já estava tarde demais, né? Vou resumir toda a história. Drenaram a água que ele estava no pulmão, depois ele voltou comemorou os 50 anos de casado. E nós fomos visitá-lo 2 dias antes do feriado, porque nós sentimos no coração que era importante visitá-lo, apesar do dia tão quente que estava, né? Naquela segunda-feira. Muito quente, dia 12, né? Dia dos mais quentes do ano. E nós o vimos, conversamos com ele, minha cunhada levou bolo. Ele estava com as pernas muito inchadas, mas muito inchadas mesmo. E no dia seguinte da nossa visita, ele foi internado novamente para drenar aquela água toda que estava nas pernas. O coração dele estava extremamente fraco e então ele foi entubado, que ele não estava conseguindo respirar direito, muita falta de ar. E chegaram os exames que ele tinha feito e descobriram então que era câncer no pulmão em estágio extremamente avançado, né? E não havia o que se pudesse fazer por ele, uma vez que o coração estava fraco, e era esperar, né? Então, o que eu quero dizer com isso? No ano de 2000, eu perdi minha mãe. Para uma doença, né, de pulmão, que era... Ela morreu de septicemia também, bronquiectasia, septicemia, tudo que você possa imaginar. Foi um ano muito difícil, onde eu não tive Natal, eu não tive Ano Novo. E eu faço aniversário logo no começo do ano também, não tive aniversário, tudo eu passei aos pés dela, praticamente, né? Porque você não pode ficar lá na UTI. E assim eu me despedi da minha mãe. Quando eu chego em casa, o vazio é enorme. Eu olho para as coisas da minha mãe, procurando o cheiro dela. E aí eu começo a procurar os fiapos do cabelo dela que estavam na escova. É uma pessoa que eu nunca mais ia ver. Todo vestígio que ela tivesse deixado, né, um perfume, o creme que ela gostava de usar, tudo isso eu peguei, sabe? E é muito difícil, meus amigos, é muito difícil, porque quando a gente está com as pessoas, às vezes a gente tem aquela impressão que aquela pessoa vai estar a vida toda do lado da gente, e não é assim que as coisas acontecem. Então eu fiquei muito desesperada mesmo.
E durante 2 anos da minha vida, eu sobrevivi, né? Que é o luto. Não tem como você escapar, não tem como você disfarçar. Você vive um dia de cada vez. E aquela saudade aperta no peito, e aí você chora, e aí você vê as fotos, e aí você tem a lembrança. Por quê? Porque aquela pessoa, ela vive em você, mas você não vive mais nela. E tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você deixou de fazer, passa na sua mente. E aí eu queria que você ficasse com essas palavras aqui para eu comentar mais coisa com você. Hoje bateu saudade. De repente, acordei pensando em você e nós. Um nó na garganta. Silêncio ao meu redor. Queria te ver, falar com você, ouvir tua voz e ver teu sorriso, sentir teu perfume, andar de mãos dadas. Hoje bateu saudade do teu abraço, da tua presença. E a vontade de te escrever e falar tudo isso e muito mais. Mas eu sei que não adianta. Queria ao menos que estas palavras chegassem até você. Mas é pouco provável. Então escrevo e encaminho para o universo. Hoje bateu saudade daquele você e eu, de olhar em teus olhos e dizer: eu te amo. E esse eu te amo nunca vai passar. E aí você começa a ter experiências. E nunca é fácil. Nunca é fácil, nunca é tão simples assim. Entende? Então, para você que está vivendo uma perda, então é uma dor que você não explica. A minha já tem 22 anos que ela se foi. E quando eu vejo coisas assim, eu ainda choro. Agora, lógico que vai ficar a saudade, né? Mas cada dia 3 de dezembro, que é aniversário dela, eu lembro. E quando você, às vezes, está do lado da pessoa e você, às vezes, não dá aquele abraço, aquela atenção a mais. E quando uma coisa dessa acontece, a gente se sente muito culpado de não ter feito mais, né? Quando na realidade, o que você poderia fazer, não é? Meus queridos, eu também já fiquei viúva. Isso foi em 2009. Meu marido faleceu. Ele teve uma doença e em 2 semanas e meia ele faleceu.
hepatite fulminante. E quando isso aconteceu, eu fiquei muito abalada mesmo. Mas eu ia visitar ele na UTI, as pessoas falavam, conversa com ele, eu não tinha o que falar, o que eu ia falar com ele. Estava tudo trancado com nó dentro da garganta. E aí a minha ex-cunhada me disse uma coisa interessante, ela falou para mim, olha, você parece Jó. Quem é Jó? Eu não conhecia Jó, não era crente, né? Ela me falou que Jó havia perdido tudo. E ali eu estava perdendo tudo mesmo, porque a minha mãe havia falecido, meu pai havia falecido, agora meu marido faleceu e eu fiquei sem chão. Então, para você que está sem chão também agora com essa perda, eu digo para você, seja forte, porque eu fui forte. Não é fácil ser forte. Ah, não. Não é fácil, não. Mas quando a gente tem Deus, ele vai fortalecendo a gente de uma tal maneira. E não era fácil, não era fácil. Eu fiquei extremamente sozinha. Eu tinha medo de ficar doente, eu tinha medo de morrer dentro daquela casa sozinha. Tudo naquela casa me lembrava os dois, a minha mãe e ele, né? E eu não podia também sair daquela casa, eu não tinha para onde ir, ainda tinha essa, entendeu? Estava numa situação difícil. Mas Deus me honrou. Deus me honrou. Deus devolveu para mim a família que eu tinha perdido, né? Constituí uma nova família, um bom tempo depois, né? E Deus estava ali comigo, sabe? Deus estava ali comigo. Então, ele também, eu sonhei, foi de manhã, e aí eu sonhei com ele estava na UTI, sentado, livre de todos os aparelhos, ele falou, eu tô livre, eu tô bem, e ele se despediu de mim como um amigo. Ele se despediu de mim, sabe? Então, quando vieram me avisar, eu já sabia. Eu falei, eu sei, ele morreu, né? Precisa ficar meio assim. Então, quando a gente tá nessa fase do luto, ou tá nessa fase que a pessoa tá ali, numa UTI, você parece que não tá vivendo, você vegeta. E às vezes a gente fala coisas assim que no normal da gente a gente não falaria, não. Né? Quando eu briguei com a minha prima, na época que a minha mãe faleceu, eu estava nervosa, eu estava totalmente fora de mim. Então, entender que a pessoa de luto, ela não está bem psicologicamente também. Ela está sofrendo. Então, ela não tem muitas condições de ser analisada como se ela estivesse no normal dela, né? O luto, ele não pode vir junto com uma briga familiar, uma confusão, tá? E é necessário que o enlutado, ele tenha o tempo dele para digerir tudo isso, esse acontecimento, e às vezes acontece de acabar de falecer e pimba, dar uma briga daquelas, né? É confuso isso, é confuso. Então, eu já perdi pessoas muito queridas. Eu tinha um tio meu, tio Manuel. Olha, eu senti demais a morte dele. Ele era referência de pai que eu não tinha mais. Então, ele é uma espécie de tio barra pai. Mas eu senti muito. Muito. Então, como se eu tivesse perdido 2 pais. É assim,
Quando você perde um ente querido, quando é no hospital, eles já dão toda a papelada para você ir na funerária e você entra naquele ambiente cheio de caixão. Eu tive que reconhecer corpo, né, da minha mãe. Quando foi do Vitor, não. Vitor, os irmãos trataram de tudo, né? Eu me despedi apenas. Mas, quando é assim, aí a pessoa pergunta se você quer doar algum órgão. Tem todas essas perguntas, tá? Todas essas perguntas aí. É importante que você não fique completamente isolado, né? Que você tenha um acolhimento, seja de pessoas da sua família, amigos. Se você tem um amigo que acabou de perder um ente querido, entra em contato com ele, conversa com ele. E aí, como é que tá? Você tá bem? Tal. Isso vai arrefecendo o coração, sabe? Vai esquentando o nosso coração. É bom. Nós somos seres sociáveis. Então, assim, eu não ia fazer vídeo nenhum, aí resolvi fazer esse vídeo, porque eu vejo que tem muita gente que escreve, poxa, eu perdi meu filho, eu perdi meu marido, eu perdi minha mãe e tal. É difícil. É difícil. Aí eu vou até falar mais, tá? Ele não precisa ser só em relação a humanos, não. Até você que tem um pet, que perdeu esse pet recentemente, ele é como um membro da família também. Por que não? Né? A dimensão de uma coisa para outra é diferente. Porém, ali tem amor também. E aonde tem amor, tem sentimento, né? Tem convivência, vai ter saudade. Tudo isso tá nesse pacote, porque nós somos humanos. Então eu quero deixar uma coisa para vocês, essas palavras aqui, e não sai daí não pula não. A dor do luto é como se fosse uma panela de pressão. O que você faz com uma panela de pressão? Não sei se cozinha ou não. Você não tem como abrir a panela. Uhum. Tem que soltar a fumaça aos poucos. É um processo. Processo lento. Porque com a morte, com o luto, não é a outra pessoa que morreu. Ela continua contigo, você continua lembrando dela. É você que morreu para ela. Você não tem saudade do outro. Você tem saudade do que você nunca mais será para o outro. Caramba. Você pensa não no abraço que você não vai dar, no beijo que você não vai dar. Você pensa no beijo que não vai mais receber, no abraço que não vai mais receber. A morte é a nossa inexistência. A morte do outro é a nossa inexistência. A gente não tem mais aquela pontada, eu nunca mais vou poder ligar. Não, eu nunca mais vou poder receber aquele telefonema. Eu nunca mais vou receber aquela visita. Por isso que ela desconstrói. Porque pela primeira vez você deixou de existir para alguém. E essa pessoa continua mais viva do que nunca dentro de você. Essa chegou cortando. Caramba! Aqui dentro. É a mais pura verdade. Enquanto você existir, aquela pessoa, ela vai estar sempre no seu coração, ela vai estar viva no seu coração. E o que ele disse é tão verdade. É um abraço que a gente nunca mais vai receber. É o eu te amo que você nunca mais vai ouvir. É aquele telefonema. É até aquela briga besta por assuntos idiotas
que você não vai ter mais. E você vai sentir saudade de tudo isso, né? Você vai sentir saudade de tudo isso. É aquele filho, porque existe o viúvo, a viúva, o órfão e o filho. Que nome que se dá para isso? Não tem, né? Tantas são as coisas, tantas são as nuances da vida. E quanto nós estivermos aqui, meu querido, minha querida, se você não fala com teu pai, com a sua mãe, seja lá por que motivo for, reveja essa sua atitude. Porque depois não dá mais tempo. Eu conheci uma pessoa que ele brigou com o pai, deixou de falar com o pai. O pai ficou doente, morreu, ele ficou arrasado. Porque aquela raiva era desproporcional à morte. Né? Então, se você tá aí com raiva de alguém, perdoe. Perdoa o teu irmão, a tua irmã, o teu amigo, a tua amiga. Nem que for só no coração mesmo. Tá certo? Viva bem consigo mesmo, para que você não tenha remorsos no futuro. Para que no final dessa jornada você diga: combati o bom combate. Guardei a fé. Porque é isso que importa. Tudo fica muito pequeno diante da morte. E aí, nesse caso, Sara Mariano, que nós vimos, e agora tem um outro aí também, né? Essa filha que nunca mais vai ver a mãe. Que nunca mais vai receber o abraço, o carinho, o cheiro da mãe. Essa mãe que nunca mais vai abraçar a filha, conversar. É o telefonema que nunca mais ela vai ter, Dona Dolores. Por isso, a gente nunca deve diminuir a dor das outras pessoas. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Todo mundo um dia vai sentir. Então, para todas as coisas, o remédio é o tempo, é você buscar a Deus, é você buscar. Vai ter momentos que você quer ficar sozinho, respeito esses momentos, mas é você também, nessas horas de tristeza, se dar o carinho que você merece nessas horas também. Se entender, sabe? Não, peraí, eu hoje eu tô merecendo fazer alguma coisa para mim, né? Pode até ser uma bobagem aos olhos dos outros, mas um cabelo que você faz, uma unha que você faz, sabe? Um filme que você vai assistir, qualquer coisa que ajude nesse processo, ela é muito importante. Não fica o tempo inteiro num quarto escuro, não. Né? A pessoa que se foi também não gostaria de ver você assim, mal, para baixo. E muito menos que você ceife a sua vida por conta dessa tristeza. Não, porque por trás de toda uma história que acabou ali, né, dessa maneira tão triste, existe uma nova folha em branco para ser escrita, a continuação da sua história. E se você terminar a história por ali,
A vida vai continuar. Independente de qualquer coisa. As pessoas podem ficar até chocadas com a sua atitude, mas não vai levar você a nada. Então, nesse momento de desespero, nesse momento de angústia, você vai olhar para você e vai dizer, olha, eu entendo que eu estou sofrendo, eu entendo que eu tenho que passar por essa fase, mas isso vai passar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tá certo? Há ocasiões de extrema dor, que eu vi na televisão, o pai lá com o filho envolto, né, situações de guerra, né, situações que a morte não é natural, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Mas tá aí. Ele, esse tio, né, o tio Zezinho, viveu a vida dele, criou os filhos com dignidade, né, conseguiu com muito sacrifício ter a casa dele, né, ele e a tia conseguiram, viveram de forma honrosa. Deixa um legado para os filhos do homem que ele era, uma pessoa honesta. Eu espero que você que está passando por um momento muito difícil na sua vida, que Deus possa confortar você também, tá? Esquecer, nós nunca vamos esquecer das pessoas que nos foram queridas, amadas. Nunca, nunca. Enquanto nós vivermos, nós não vamos esquecer, porque elas vão estar vivas aí no seu coração. E é um breve até logo, né? Porque a vida é muito breve. A expectativa do brasileiro é de 70, 70 e pouco, tem os que chegam mais de 80, 90, com muita sorte, né? Mas é um breve até logo. Pensa nisso, tá bom? Independente de qualquer religião, é um breve até logo. Peça força e sabedoria a Deus nesse momento difícil. E você que é amigo, parente, seja lá o que for, né? Ajude. Toda ajuda é bem-vinda, acredite, não pense que você está sendo inconveniente de ligar para essa pessoa, não pense que se você vai fazer uma visita não é o momento certo, não, vá, leve uma palavra de carinho, sabe? Leve alguma coisa que a pessoa gosta também, sabe? Não precisa coisa cara nem nada, mas sabe, alguma coisa para a pessoa, uma flor, um bombom, alguma coisa para essa pessoa sentir que ela tem importância para você também, né? Se ela não está em condições de fazer nada, ela ajude ela nesse momento, se você é parente, se você é amigo próximo, né? Lave uma roupa, lave uma louça, qualquer ajuda é bem-vinda, até que essa pessoa possa realmente fazer algo por si. Porque acredito, quando a minha mãe morreu, eu ficava andando de pijama pela casa, eu não tinha ânimo para nada. Eu não tenho muita sabedoria para falar nada, não, mas assim, Deus é contigo, meu amado, minha amada. Nunca esqueça disso. Ele é contigo. Tenha força, tenha fé. Tá bom?
Deus não desampara os seus. Mesmo que a princípio as pessoas não entendam os propósitos de Deus, lá na frente a gente sempre consegue entender esse propósito de uma maneira ou de outra, tá? E Ele fala com você através da palavra dEle. Tem muitos vídeos no YouTube, tem muita coisa boa rolando por aí, tá bom? Então é isso. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Tchau. Perdeu uma pessoa amada? Então vamos orar. Senhor, neste momento em que meu coração se encontra dilacerado pela perda de alguém que amo profundamente, venho com humildade e gratidão pedir sua orientação e força para superar essa dor insuperável. Fortaleça meus laços com os que ainda estão ao meu redor. Reconheço que a dor da perda é imensurável e que precisarei de tempo para curar, mas peço que me guie nessa caminhada delicada, concedendo-me forças para transformar a dor em crescimento e a tristeza em lembranças resplandecentes. Entrego a minha dor em suas mãos divinas, confiando que mesmo nos momentos mais difíceis, sua graça estará presente, orientando minha jornada e iluminando meu caminho. Que eu possa honrar a memória da pessoa que partiu através do amor e da compaixão que espalho pelo mundo. Amém.